Abra a sua Bíblia comigo aí, em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, abra a sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Evangelho segundo registrou Marcos capítulo 4. E aí eu vou pedir para você ficar bem atento, realmente, ao que Deus vai falar por meio dessa palavra, tá bom? Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico agora, é Marcos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, e eu vou orientando aí a leitura. Fique bem atento, abra o seu coração. Vamos fazer a leitura do texto bíblico. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e a semente brotou, cresceu e produziu 30, 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora você vai comigo para o versículo 13. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. E estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Amém, irmãos? Feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor, o meu coração e o meu ouvido é totalmente teu. Diga assim com fé: eu repreendo todo o mal, toda distração, toda intenção do diabo sobre a minha vida. Eu recuso, eu repreendo, em nome de Jesus. E eu abro o meu coração para o que Deus quer falar. Espírito Santo, fala comigo, sopra sobre a minha vida, sopra na minha família. Em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor por essa palavra. Parábola do semeador. Essa parábola, ela é registrada em 3 dos 4 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas, só não em João. E Jesus usa aqui uma linguagem rural, Jesus usa aqui uma linguagem agrícola, que era muito comum para o povo que o ouvia. Falar de semente, de terra, de frutos, era muito habitual para as pessoas realmente daquela região. Hoje para alguns é, para outros não. A vida agrícola fazia parte do cotidiano das pessoas. E Jesus utilizava-se muito de parábolas, pois elas alcançavam a todos, tanto os interesseiros quanto os interessados. Então ela cumpriu o propósito designado por Deus. Uns queriam um compromisso, outros queriam benefícios. Para alguns a parábola ficava apenas no mistério, para outros a parábola trazia revelação. E Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Aqui ele está falando de um entendimento espiritual que nós precisamos ter. Mas antes de entrar nessa palavra, que eu considero essa parábola aqui, querido, é um manual para quem está começando a caminhar com Deus. Você que está começando a caminhar com Deus, essa parábola é muito importante para você. Você que está pensando em caminhar com Deus, essa parábola é ótima para você. E você que já caminha com Deus, essa parábola é ótima para você fazer uma revisão na sua vida. Então essa parábola ela serve como um manual para o crente. O manual descrito aqui na parábola do semeador. E você vai ver que ela é chave, porque Jesus fala assim: como é que vocês vão entender as outras se vocês não entenderem essa? Ou seja, essa parábola ela traz um fundamento para que nós possamos também entender outras parábolas do reino que Jesus traz. Essa parábola ela traz uma descrição do Evangelho e também dos nossos corações respondendo ao Evangelho. É muito incrível, você vai ver aqui nessa parábola o que é que pode sufocar o que Deus quer fazer na tua vida, o que é que pode matar o que Deus quer fazer na tua vida, e você vai ver também o que é que você precisa fazer para que o Evangelho encontre em você uma terra fértil e que produza realmente muitos frutos para a glória de Deus e para a sua alegria. Mas antes de entrar nessa parábola propriamente dita, eu quero só falar com você algo sobre o reino de Deus. O reino de Deus é a coisa mais preciosa que pode acontecer na nossa vida. O reino de Deus é a verdade mais importante que você pode receber. O reino de Deus realmente ocupa o centro das Escrituras, e Jesus é aquele que traz o reino de Deus. E o reino de Deus é tão importante que lá em Mateus capítulo 13, versículo 44 e 45, não precisa você ler, mas lá no Mateus capítulo 13, nesses versículos, Jesus diz o seguinte: olha, o reino é como um campo, em que o homem está passando por esse campo, e ele encontra nesse campo uma pedra preciosa, e esse homem, quando encontra essa pedra preciosa, ele vai e vende tudo o que tem com alegria, para comprar aquele campo, porque isso é semelhante ao reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é tão poderoso, é tão importante, é tão impactante, que vale a pena você deixar tudo pelo reino. E depois Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a alguém que encontra uma pedra preciosa, um tesouro, e vai e troca tudo por aquele tesouro, para dizer assim: olha, vale a pena você, quando entender o reino de Deus, você deixar tudo na tua vida, para seguir a Jesus, para se lançar sobre o reino de Deus, para viver o reino de Deus. Então quer dizer para você que o reino de Deus, ele precisa estar em primeiro lugar na tua vida. Jesus também fala para os discípulos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as necessidades de vocês serão acrescentadas. Primeiro lugar, o reino. Diga assim: primeiro lugar. Levanta a tua mão bem alto e diz assim: primeiro lugar, o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, primeiro lugar, o reino. Diga: venha o teu reino, Senhor. Primeiro lugar, o reino de Deus na nossa vida. Outra coisa que você precisa entender sobre o reino, que mais importante como começa, é como termina. O fim é mais importante do que o começo. Mais importante do que o início da caminhada de alguém no reino, é como essa pessoa permanece no reino. Mais importante do que o primeiro momento da pessoa com Jesus, é o último momento da vida da pessoa com Jesus ou sem Jesus. E você vai ver isso claramente nessa parábola tão linda, que é a parábola do semeador. Então vamos lá. Jesus conta uma história metafórica para descrever aqui a ação do reino de Deus nas nossas vidas. E ele diz assim: olha, um homem saiu a semear, um semeador, e algumas sementes caíram à beira do caminho. E essas sementes que caíram à beira do caminho, o que aconteceu com elas? Veio uma ave e a comeu. O que foi que aconteceu com a primeira semente? Ela caiu à beira do caminho, veio uma ave e a comeu. E depois, quando Jesus vai explicar, isso aqui é um tipo de pessoa, tá? Preste atenção, cada terreno aqui é um tipo de pessoa, e você precisa se identificar. O primeiro tipo de pessoa é a semente que cai à beira do caminho, é a pessoa à beira do caminho. Então vem a ave e come. E depois, quando Jesus vai explicar o que é que significa essa ave que comeu a semente, ele diz que é Satanás, que tira
a palavra do coração da pessoa. Então é como se fosse assim, alguém ouve a palavra, mas logo, antes daquela palavra tem uma ação poderosa, porque a palavra de Deus é transformadora, viva e eficaz, mas antes que aquela palavra tenha uma ação poderosa, o diabo vem e arranca aquela semente. Como eu disse, essa parábola, ela está em 3 momentos na Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas. Nós lemos em Marcos. Lá em Mateus, Jesus vai dizer o seguinte também, olha, esse aqui são as pessoas que ouvem a palavra e não a entendem, ou a mesma palavra pode ser traduzida como não a recebem. Então é tipo assim, a gente que você está falando da palavra, a pessoa já fecha o coração, já fica com o coração fechado. Então o diabo que não quer que aquela palavra fique ali, porque ele sabe que a palavra de Deus é poderosa, já que a pessoa fechou o coração, ele já vem, toma e leva embora. De forma que aquela semente não pode mais produzir nada no coração da pessoa. A semente era poderosa, mas como ela fechou o coração, ela se endureceu. Então é muito perigoso você endurecer o coração para Deus, porque você pode perder a oportunidade de ter uma transformação na tua vida. De repente algo é falado de Deus para você, e aí você fecha o coração, e aí aquela palavra que poderia ser um divisor de águas na tua vida, por você ter fechado o coração, ela é tomada de você. Mas eu quero focar mais em Marcos, e Marcos, ele traz aqui essa ênfase realmente em Satanás, que vem e tira a palavra que foi semeada. E sabe o que é que eu aprendo com isso? Que quando eu estou ministrando para alguém, eu preciso também guerrear em oração por essa pessoa. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que quando eu estou falando uma palavra para uma pessoa, uma palavra profética, uma palavra do Evangelho, uma palavra de Deus, eu preciso então de uma cobertura espiritual para que o diabo não tenha poder sobre a vida daquela pessoa. Sabe o que é que eu entendo com isso? Quando nós estamos na fábrica de sonhos aqui, querendo transformar a vida de crianças, lançar sementes, lançar palavras para mudar a realidade dela, nós precisamos ter um grupo de intercessores. Acho que vocês não estão me entendendo. Nós precisamos ter um grupo que se levante para declarar palavras que amarram Satanás, que anulam as ações do diabo, que repreendem o valente. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada para Jesus, e essa autoridade Jesus compartilhou com a igreja, e a igreja então abre a sua boca para repreender o mal. Amém, irmãos? Então a igreja abre a boca para amarrar o valente, a igreja abre a boca para expulsar o demônio, para expulsar Satanás, para que Deus fale ao coração daquela pessoa. Você não pode perder de vista como a vida é espiritual. Você não pode querer espiritualizar tudo, mas você não pode perder de vista a realidade espiritual por trás das coisas que você vive. Deixa eu falar algo para você muito curioso. O Miguel vinha tendo noites sucessivas de pesadelo. Pesadelo assim, que ele acordava gritando assim, e é porque não assiste nada de filme, de violência, nada nesse sentido. A gente guarda muito o que vai passar de informação para o nosso filho. Não deixamos à toa de maneira alguma. Se ele for assistir um desenho, que é exceção, o desenho precisa ser supervisionado. Geralmente é só Patrulha Canina, que é uma coisa assim mais inofensiva. Então, pesadelos à noite, acordava gritando, e isso assim umas 3, 4 noites. E eu disse assim, isso pode ser atividade do demônio na vida do meu filho. Pastor, mas você não é pastor, não é crente, o que é que tem? O diabo não está agindo, não? Você acha que porque eu sou crente, o diabo, não vou nem passar perto da casa dele. Pelo contrário, o diabo quer me derrubar. O diabo quer atacar minha família, o diabo quer atacar quem está frutificando. Se você quer frutificar em Deus, se prepare para guerrear. Por isso que Efésios fala que você precisa estar com a armadura de Deus. E aí eu dizia para ele, na noite seguinte, antes de dormir, filho, vamos orar. Abra as suas mãos. E ele abria as mãos assim em posição de receber, e eu começava a declarar, eu repreendo todo o mal, eu repreendo todo pensamento de morte, eu repreendo todo pesadelo, eu repreendo todo ataque do demônio, todo ataque de Satanás. Ele estava 3, 4 noites tendo pesadelo, nessa noite ele dormiu sem nenhum pesadelo para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Então entenda, quantos aqui são semeadores da palavra de Deus? Amém? Levanta a tua mão, você que é semeador da palavra de Deus, recebe essa palavra, deixa a mão aí. Você que é semeador, você tem autoridade na sua boca para expulsar Satanás, para repreender os demônios em nome de Jesus.
Então você lança a palavra, mas você também ora, repreendendo o mal na vida daquela pessoa. Logo, logo nós vamos ter aqui, certo? Isso aqui talvez é o ministério que está mais assim, queimando no meu coração, que é o ministério de intercessão. Nós vamos ter 4 pessoas aqui em cada reunião. Uma aqui, outra ali e outra ali. Fechando esse ambiente e guerreando espiritualmente enquanto a palavra é ministrada. Porque você não tem ideia da batalha espiritual que acontece enquanto nós estamos aqui, ministrando louvores, ministrando a palavra. Você não tem ideia das correntes que estão sendo quebradas. Tem pessoas que se dispersam. E o diabo usa várias ferramentas para dispersar. Por isso que eu detesto distração, que as pessoas fiquem passando. Quando a gente fechar, eu vou tirar aquele garrafão de água ali de trás, até porque não precisa, você fica com a sua garrafinha. Então a gente tem que vigiar, irmão, tem que vigiar, não pode ficar realmente com dispersão. E essas pessoas, elas vão estar intercedendo. E às vezes era o seguinte, o diabo já estava vindo agir na vida de ninguém, o intercessor está aqui, eu repreendo toda ação do mal, e ali aquele demônio, ele não tem mais legalidade para agir. Você não tem ideia do que é uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual é muito forte. Eu entro em ambientes que estão carregados, pesados, e depois ali de orar, de ter um tempo de cura, de libertação, muitas vezes as pessoas até vomitam, gritam, e a gente nota aquele ambiente mudando a atmosfera, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então essa primeira tipo de pessoa nos mostra aqui em Marcos, que há uma guerra espiritual. E você que está falando para o seu vizinho, para o seu pai, para o seu cônjuge, para o seu filho, você precisa entender que não é tipo assim, eu vou aqui buscar estudar os melhores argumentos para convencer ele, eu vou estudar filosofia, eu vou estudar apologética. Não, querido, se trata de uma guerra espiritual. Você tem que orar e jejuar pela vida dessa pessoa, para que quando você falar, o coração dela esteja aberto para receber a semente. Deus pode usar qualquer pessoa só para dizer assim, Jesus te ama, Jesus tem uma obra para fazer na tua vida. Se naquele momento o coração dela estiver aberto, algo vai acontecer na vida dela. Amém? O evangelho é o poder de Deus para a salvação, não é o poder do homem, é o poder de Deus. Mas o segundo tipo de pessoa, vamos concentrar o máximo possível, tá bom? Aí atrás, aqui na frente, eu vou pedir assim realmente o máximo de concentração, certo? Tem gente com criança, tranquilo, mas quem não, vamos nos ligar aqui, viu, galerinha da cabine, vamos estar conectados aqui. Vocês estão servindo e estão orando, estão conectados aqui em nome de Jesus. O segundo tipo de pessoa, isso aqui, você pode até dizer, pastor, chato nada, meu irmão. Isso aqui a gente está colocando ordem no que tem que ser colocado ordem, porque a gente quer viver um momento aqui para edificação e para a glória de Deus. Isso aqui, hoje é assim, daqui a pouco vai ter 1000 pessoas, 500 pessoas, então nós já precisamos preparar a base para aquilo que vai acontecer. Quantos dizem amém? Amém. Então vamos lá. O segundo tipo de solo é o solo rochoso. Diz assim, a semente caiu num solo cheio de pedras, ou seja, é um solo rochoso. E o que é que aconteceu? Logo, era raso, não tinha raízes profundas. Logo que a palavra foi semeada, floresceu algo, sabe? Sabe quando você fala de Deus para uma pessoa, talvez você foi essa pessoa, alguém falou de Deus para ti, e você logo se animou, eu quero isso para a minha vida, eu quero Deus para a minha vida, eu quero aceitar Jesus, eu quero fazer parte da igreja. Porém, qual é a característica desse segundo tipo de pessoa? Não tem raiz. Não tem raiz. É algo superficial. O que é que acontece com esse segundo tipo de solo? Quando vem o sol, quando vem a dificuldade, quando vem a provação, essa pessoa, por não ter raiz, ela não suporta mais ficar com o evangelho. Ela não suporta mais seguir Jesus. Então ela abandona Jesus. Nas provações que vem, essa pessoa ela é tão rasa, que ela não tem substância, não tem sustentação para realmente prosseguir em meio às provações. Aqui eu lembro de uma música que diz assim, só quem tem raiz suporta o que eu suportei, só quem tem raiz, como é? Aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar
como se nada tivesse acontecido. Realmente, só quem tem raiz aguenta passar pela prova. Pergunta para quem está do seu lado: você tem raiz? Tem raiz ou não tem? Aguenta a prova aí, irmão? Só quem tem raiz vai ficar de pé. Só quem tem raiz vai conseguir passar pelo estreito. E é interessante porque provações na Bíblia não é algo ruim. Provações na Bíblia é, na verdade, algo bom. Por isso que Tiago disse: olha, irmãos, fiquem bem alegres assim por vocês passarem por várias provações. Alguns têm raiva de Tiago por ele ter dito isso, né? Tiago, você pede para a gente se alegrar por passar na prova. Acho que o irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus, estava lendo Tiago, né? Porque ele disse: olha, fique muito feliz por passar por provação. Por quê? Porque a provação vai produzir na sua vida algo poderoso. Eu quero declarar que o melhor azeite da sua vida sai no meio das provações. Se você quer um ótimo vinho, você tem que pisar a uva. Se você quer um ótimo azeite, você tem que moer as azeitonas. Se Deus quer fazer algo na tua vida, você precisa passar pelas provações. E você vai ver que o cristianismo verdadeiro não é o cristianismo isento de preocupações. O cristianismo não é a ausência de provações. Pelo contrário, é você passar pela provação e ser fortalecido. E sabe o que é que eu tenho aprendido? A provação. Levanta a tua mão. A provação não é só para te avaliar. A provação é para te acrescentar. Amém? Deus não está só te avaliando na provação. Deus está acrescentando coisas em ti na provação. Quantos aqui já entraram num período de prova e saíram melhor do que entraram? Olha só. Então eu já fiquei muito mais parecido com Jesus depois de ter passado por algumas coisas. Muito mais dependente de Deus. Irmão, tem um combustível que é quase infalível para orar, é provação. A provação, quando ela está na vida de um crente de verdade, ela leva a gente à oração. A provação, ela leva a gente à dependência de Deus. A provação, ela leva a gente a buscar o Senhor mais do que a gente estava buscando antes. Se tivesse tudo bem, aí você ficava ali na manutenção, mas a provação te faz acordar de madrugada. A provação te faz ir para a vigília. A provação te faz subir o monte. A provação te faz fazer jejum. Não que você precise só da aprovação para isso, mas ela, sem dúvidas, é um combustível muito grande para a gente viver essas realidades. Só qual é o problema? Quem não tem raiz, quando vem a aprovação, ao invés de se fortalecer, esmurece, desiste, abandona, porque não tem raiz. E o que é essa raiz, pastor? Essa raiz é a palavra de Deus na tua vida e a presença de Deus na tua vida. Ou seja, o que é que eu quero falar para você? Você não pode ficar no raso na Bíblia. Você tem que buscar mais da palavra, porque a palavra te fortalece. Olha, eu não estou brincando, eu estou falando de algo que eu vivo, algo que eu experimento. A palavra de Deus nos fortalece. Quando Deus diz para Josué, seja forte e corajoso, ele diz, medita na palavra, porque se tu não meditar na palavra, ao invés de tu ser forte e corajoso, tu vai ser fraco e medroso, Josué. Então você precisa criar raiz na palavra de Deus, você precisa se enraizar na palavra de Deus, e você precisa de experiências com Deus, com a presença de Deus. Eu quero dizer para você, quando eu falo de você se enraizar na palavra, não é você entrar na academia da palavra, no sentido acadêmico, é você entrar na presença da palavra. Tem uma diferença. Tem gente que nem é crente e lê a Bíblia, só para ficar mais conhecedor, para buscar sabedoria, para buscar escrever um livro. Nem é crente, nem teme a Deus, mas conhece a Bíblia. O diabo nem é cristão como nós, mas o diabo conhece a Bíblia. O diabo de vez em quando até lê a Bíblia para confundir a nossa cabeça. Só que a questão não é você
se expor à palavra nesse sentido. É você se expor à palavra, se expondo à presença. É presença e palavra. É você estar aqui diante da palavra e você dizer assim: Espírito Santo, fala comigo. E você está ali na palavra, mas você está conectado com Deus. E isso vai gerando raízes profundas na tua vida espiritual. E essas raízes, quando você é exposto à aprovação, querido, pode ser uma angústia. Deixa eu falar um negócio. Qualquer um de nós pode passar por uma crise de ansiedade, pode passar por uma crise de pânico. Qualquer um de nós pode entrar no quarto da depressão. Qualquer um de nós pode ficar muito doente. Qualquer um de nós pode perder uma pessoa querida. Isso é a aprovação, isso é o sol. Mas o que diz se você vai ficar com Deus ou se você vai abandonar é se você tem raiz. Quando o negócio está apertando, a tua raiz vai ser provada. Se você é um crente raso, superficial, que não conhece a Deus, que só conhece de ouvir falar, mas você não tem experiência com Deus, você só está na igreja porque alguém está, você só lê a Bíblia quando alguém lê, você só visita a palavra de domingo em domingo, você não tem tempo de oração, você é raso, você é fácil de tragar, você é fácil de desmoronar, porque não tem raiz, não tem experiência com Deus, não tem subsídio, não tem palavra realmente para sustentar a tua vida. E aí quando vem o sol, destrói, arranca, porque você não tem sustentação. Eu quero declarar sobre a tua vida o Salmo 92. Que vai falar sobre a raiz, que vai falar sobre o cedro do Líbano. O cedro é uma árvore poderosa, que era muito usada para fazer coisas luxuosas, embarcações, era uma madeira muito boa, ainda é. O cedro era uma árvore realmente poderosa. O cedro do Líbano era descrito na Bíblia como uma árvore que representava muita coisa de Deus. E quando crescia, essa árvore era cheirosa, essa árvore era bonita e essa árvore era forte. Mas deixa eu te falar, nos 3 primeiros anos, sabe quantos centímetros crescia essa árvore aproximadamente? 5 centímetros de altura. Então 3 anos, e vamos supor que o chão era aqui, estava aqui, 5 centímetros de altura, bem pouquinho, mas sabe que já tinha 1,5 metro de raiz para baixo. 5 centímetros para cima, mas para baixo 1,5 metro. Porque a raiz estava ali se estabelecendo para que o que crescesse, crescesse forte. Muitos não estão vendo o que Deus está fazendo na tua vida. Muitos só estão vendo 5 centímetros que estão em você. Mas Deus, quando olha para ti, Ele está fazendo uma escavação profunda na tua alma. Deus, quando olha para você, Ele está cavando uma raiz profunda, porque depois aquilo que as pessoas vão ver, está sendo sustentado por aquilo que só Deus vê no secreto contigo. Amém? Deus está construindo uma estrutura forte no teu coração, que as pessoas não podem ver, nem contemplar, nem aplaudir, nem vaiar, mas é isso que Deus está construindo no secreto, que vai sustentar o que Deus vai fazer no público na tua vida. Só quem recebe, diga glória a Deus. Depois cresce 20 centímetros, o seu desenvolvimento pode ser lento, mas sempre vai ali seguindo firme, depois se torna realmente uma árvore poderosa. E Colossenses 2,7 fala que nós estamos enraizados e edificados em Cristo, confirmados na fé, crescendo em ação de graças, aleluia. Enraizado em Cristo, ô coisa boa é crente enraizado. Crente enraizado, quanto mais aperta, mais crente fica. Crente enraizado, quanto mais espreme, mais o azeite na vida dele, é glorioso para a glória de Deus. Sabe, ontem eu estava ouvindo um profeta chamado, como é o nome do homem, rapaz? Esqueci agora, um baixinho, maguinho. E ele, o médico disse que ele não podia mais gritar.
porque ele teve um câncer terrível e todos esses órgãos aqui foram removidos. Ele já esteve perto de morrer várias vezes. E ele diz assim: mas eu fico tão cheio da unção de Deus quando estou pregando, que eu grito, mesmo se a medicina disser que mesmo se a medicina afirmar que eu posso gritar. E eu corro na presença do Senhor, e ele diz assim: gente, eu já fui tão espremido, eu já passei por tanta coisa, eu já estive tão perto da morte, que hoje nada mais me interessa senão a glória de Deus. E realmente a gente olhando ali para a vida dele e vendo alguém que foi muito espremido, mas que o azeite que ele escorre hoje é poderoso para a glória de Deus. Eu quero isso para a minha vida, sabe? Eu quero enraizar cada vez mais em Cristo, porque eu sei que o que me sustenta não são as condições, o que me sustenta é a raiz, em Cristo Jesus. Até porque as condições favoráveis, sabia que tem um monte de gente prostrada com as condições favoráveis, e tem um monte de árvore frondosa, bonita, firme, que já passou por terremoto, por vendaval, por tempestade, mas continua de pé porque tem raiz. Levanta a tua mão que eu quero declarar o Salmo 92 sobre a sua vida. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão vigorosos. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Eu quero declarar que você é como esse cedro do Líbano, que você está plantado na casa do Senhor, que você vai florescer cada vez mais nos átrios de Deus, e que ainda na sua velhice você vai dar fruto e ser vigoroso, vigorosa para a glória de Deus. É necessário raiz. Saia do raso. Saia do raso. A igreja não é um clube para frequentar, é uma família para pertencer. O seu compromisso com a igreja fala muito do seu compromisso com Deus. O seu relacionamento com a igreja fala muito do seu relacionamento com Deus. Tem gente que é tão superficial na igreja, não serve, não é discipulado, não busca estar próximo, vem só quando quer. Busque se enraizar na casa do Senhor, na igreja de Deus. Isso tem tudo a ver com o que Deus quer fazer na sua vida. O terceiro tipo de solo é o solo espinhoso. É quando a planta cresce, ela aguenta as provações, o sol, as coisas de fora, ela aguenta as perseguições, mas o que é que acontece? Surge uma concorrência. É uma planta que está crescendo vigorosa, mas do lado dela começa a crescer os espinhos. E esses espinhos, eles começam a sugar toda a seiva e toda a vida daquela planta. Ela morre sufocada. Ela aguenta o sol, mas ela morre sufocada pela concorrência. A estratégia do diabo para destruir a vida dela não é uma provação no sentido de um sofrimento, porque ela aguenta, mas é uma distração que vai tirá-la realmente de onde ela deveria estar. Jesus vai falar, explicando esse tipo de pessoa que é assim, é uma pessoa que está crescendo, porém, as preocupações dessa vida, os prazeres dessa vida, e as ambições para ficar rico sufocam a palavra de Deus que está dentro dessa pessoa e ela fica infrutífera. As preocupações, a fascinação da riqueza e outras ambições vão aparecendo como concorrentes e sufocam aquilo que Deus quer fazer na vida dessa pessoa. O diabo é especialista em gerar ótimas oportunidades para te tirar da presença de Deus. Como eu vejo isso como pastor. Como entristece o meu coração quando eu vejo alguém, a pessoa, Bruno, está começando ali, você vê que a pessoa está com sede, você vê que tem futuro para a pessoa em Deus, você vê que a pessoa está crescendo, mas aí
entre aspas, do nada, surge uma oportunidade. E a pessoa vem, ela está no jejum, ela está na oração, ela não perde uma reunião, ela está no discipulado, ela está orando, ela está servindo, e ela vem e diz assim: pastor, surgiu uma oportunidade de Deus para mim, ó. É mesmo, que bênção, meu irmão. Como é que vai ser? Pastor, só tem uma coisa, vai ser na hora do G100, e também domingo eu vou vir só de 15 dias, e o meu serviço eu vou ter que sair também na igreja. Aí eu já coloco a mão na cabeça assim, digo: meu Deus, quantas vezes isso acontece? E a pessoa, ela lembra que ela é uma pessoa que está nascendo, ela recebeu a palavra chegou na vida dela, está crescendo, só que surgiu um concorrente do lado. E aí de repente a pessoa diz assim: pastor, eu não estou tendo mais tempo nem para fazer devocional. Quando a pessoa diz isso, meu irmão, é porque já está assim, entrando no vermelho. E aí não tem outra. Quando você olha, daqui a um tempo, a pessoa está morta espiritualmente. Por quê? Porque deixa de dar lugar para o Senhor em primeiro lugar, deixa de priorizar Deus, deixa de regar essa planta, essa vida espiritual que está crescendo, e às vezes não é pecado não. O diabo dificilmente ele vem com chifre e com tridente, geralmente o diabo ele vem disfarçado de uma ótima oportunidade. E você até pronuncia que aquilo que o diabo muitas vezes colocou na tua vida é uma bênção de Deus. Mas aquilo ali vai te tirar da presença do Senhor. Aquilo ali vai te tirar daquilo que está te sustentando. Aí eu te pergunto, o que é mais importante para você? Porque eu sou um que falo sempre aqui na igreja, e vocês são minhas testemunhas. Trabalho é importante, estudo é importante, atividade física é importante, lazer é importante. Não sou aquele pastor tapado que acha que você tem que morar dentro do prédio da igreja, não. Eu acho que você tem que ter sua vida até para você ser sal e luz, mas você precisa ter prioridades. E aquilo que está te sustentando, que é a comunhão, a presença, a palavra, as orações, não pode ser negociado. Não pode ser negociado. É igual uma pessoa que ela tem um problema muito sério e ela está fazendo ali uma quimioterapia, ou ela está fazendo ali uma academia, por conta de um problema na coluna ou alguma coisa. Ela dá um jeito, ela diz assim: não, isso aqui eu não posso negociar. Isso aqui para mim é imprescindível. Isso aqui eu não posso faltar. E é o que eu vejo, muitas vezes, gente linda em Deus, gente que está realmente assim, apontando para algo glorioso, se distrai em uma oportunidade. Pelo quê? Pelos cuidados dessa vida, pelas preocupações dessa vida. Por isso que Jesus disse: não fiquem ansiosos quanto ao que vocês vão comer, quanto ao que vocês vão vestir. Isso aí é coisa para quem não tem Deus. Quem tem Deus, Deus sabe que você precisa disso. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Um professor da universidade, ele pegou um recipiente de vidro, mais ou menos do tamanho desse púlpito. Um vidro, como é que diz esse vidro que não quebra com facilidade, que até esse aqui é assim também? Temperado, um vidro temperado. Então, até perguntou se eu podia dar uma folha, eu disse: não, a gente está pagando com dificuldade, tudo, mas ele deu um jeito e fez o recipiente de vidro lá temperado. E aí o que é que acontece? Ele pegou umas pedras grandes, umas pedras bem grandes mesmo, e ele começou a colocar aqui dentro até a boca. E aí ele perguntou para os alunos: gente, está cheio ou não está cheio? E toda a turma respondeu que sim, porque estava até a tampa. Aí ele, pois, espera aí. Aí ele foi ali. Aí ele pegou um balde de pedregulhos, pedrinha pequena. Aí ele foi derramando. Aí foi encaixando. Aí, o balde todo e as pedrinhas, foram se arrumando. Até caiu um aqui. Gente, coube tudo, tá vendo? E agora, tá cheio, sim ou não? Então, muitos disseram que estava cheio. Espera aí,
Aí ele foi lá, aí pegou a areia, aí ele disse assim, gente, olha aqui, ó. Aí ele foi, e a areia foi se encaixando, ó, tá vendo a areia se encaixando? Aí a areia foi ocupando os espaços, e ficou, olha aqui, agora tá cheio, né? Aí ele, por último, pegou a água, aí ele colocou a água, e a água também se estabeleceu, deixando assim a areia mais sedimentada. E aí ele disse assim, qual é a lição que vocês aprenderam aqui? Aí um aluno super inteligente, quem era CDF aqui, levanta a mão, ou quem é, né, aqueles alunos super inteligentes, não tem nenhum aqui, misericórdia, a irmã Hilda, pronto, a irmã Hilda disse assim, professor, a lição que eu aprendo é que sempre tem espaço para mais algo na nossa vida, sempre dá para colocar mais alguma coisa na nossa vida, é ou não é, irmãos? Aí ele, não, irmã Hilda, não é isso não. Você vai até para a coordenação depois por ter respondido isso. A lição é que primeiro nós temos que colocar as coisas mais importantes. As maiores coisas são as mais importantes na nossa vida. Porque se eu tivesse colocado primeiro os pedregulhos, as pedras grandes já não caberiam. Se eu tivesse colocado os pedregulhos, a areia e a água, jamais as pedras grandes caberiam aqui. Elas iam ficar do lado de fora. Só coube as pedras grandes porque elas entraram primeiro. Eu quero dizer que na tua vida é assim também. O reino de Deus só cabe na tua vida se ele for o primeiro lugar. O reino de Deus só dá certo na tua vida se ele ocupar o primeiro lugar na tua vida. O reino de Deus só dá certo na tua agenda se ele não tiver concorrente. Não, é a minha prioridade, eu não abro mão. O reino de Deus só dá certo na tua mente, no teu coração, na tua família, se disser assim, ei, eu abro mão de tudo, mas não do reino de Deus. E aí você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a vida com o Senhor, leitura da palavra, tempo de oração, comunhão com a igreja, uma vida de crente de verdade. E depois, vamos aqui, meu trabalho, para a glória de Deus, aleluia, meu estudo, minha atividade física, meu time de futebol, meu lazer, minha saída, a zumba, né? Um pouquinho de YouTube, fazer as unhas, ficar falando da vida alheia, não, né? Então você vai colocando, querido, as coisas depois de estabelecer as prioridades. O sufocamento ocorre justamente quando você não prioriza o reino de Deus em primeiro lugar. Por isso que eu disse que essa história, ela é como um manual. Por quê? Porque você tem que fazer um check-up hoje na sua vida. Você tem que ver, eu estou com o coração aberto para a palavra? Eu venho realmente com o coração aberto, sedento, disponível para Deus? Número 1. Estou assim realmente em vigilância para que o diabo não tome? Número 1. Número 2. Eu estou criando raízes profundas ou eu estou ficando só no raso? Eu estou buscando me aprofundar na igreja, me aprofundar no conhecimento de Deus, conhecer as doutrinas, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer o que é que Deus quer para a minha vida, conhecer realmente o caráter de Deus que Deus quer para mim, conhecer a palavra, conhecer o que Deus quer que eu conheça. Eu estou criando raízes profundas, eu estou tendo tempo de experiência com Deus, eu estou mergulhando, eu vou vir para a imersão, eu vou me dedicar para buscar mais de Deus, eu vou criar raízes profundas. Isso é o segundo ponto. O terceiro ponto é, cuidado com as distrações, cuidado com as ofertas que surgem na tua vida, cuidado com os apetites que você tem. A Bíblia diz que quem quer ficar rico, acima de tudo, cai em tentação, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu oro para que Deus aumente as finanças de vocês, para que Deus prospere, para que os empresários aqui sejam bem-sucedidos, mas eu oro principalmente para que isso não tome conta do teu coração. Eu oro para que isso seja realmente um servo do Senhor na sua vida, que o seu negócio, que o seu dinheiro não esteja acima da tua cabeça, mas esteja debaixo dos teus pés, para que você diga, eu
a minha casa, o meu dinheiro, a minha carteira, os meus sonhos, tudo que eu tenho serve ao Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor por isso, querido. Nós vamos entrar agora no último solo, que é o solo fértil. Mas, deixa eu só falar o que está no meu coração assim. Sabia que se você colocar um sapo, um cururu, na água quente, ele pula? Na hora que você colocar ele na água quente, na hora ele pula, por instinto. Mas se você pegar o mesmo cururu e colocar na água temperatura ambiente, e colocar o fogãozinho a lenha, fogo baixo, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, esquentando, e ele está se acostumando, e ele vai morrer lá dentro, sem pular. O diabo muitas vezes está usando a estratégia do cururu na tua vida. Ele não traz algo de uma vez, ele vai esquentando, falta aqui, falta acolá, deixa a deixa a leitura da Bíblia ali, deixa a oração aqui, e aí você vai se esfriando. Quantos que a gente conhece que foram pegos na estratégia do cururu? Quantos que a gente conhece que hoje estão no mundo, mas no começo era assim, não pastor, tu é doido, não irmão não abre mão de Jesus por nada irmão, não irmão, isso aqui é só uma besteirinha irmão, não, esse negócio aqui não faz mal para mim não irmão, e aí foi ali igual o cururu, ó, só esquentando, 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 e quando viu, pumba, já estava caído, porque aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Olha para quem está do lado e diz assim, vigia irmão. E por fim, a boa terra, a terra que ouve a palavra e recebe, e permanece na palavra, e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. É um grande fruto que Deus quer operar na tua vida. Deus não tem filhos chamados para mediocridade. Todos os filhos são chamados a multiplicar, a prosperar, a avançar, no mínimo a 30 por um. Deus tem coisas poderosas para fazer, mas você vai passar pelo fogo. Você vai receber as ofertas. Ou você é mais bonito que Adão e Eva? Adão e Eva, irmão, era bonito demais, não tinha pecado, não tinha feiura no mundo. Tudo de ruim entrou só com o pecado. Aí eles foram ofertados para distração. Você também será. Você vai ser provado pelo fogo. Você vai ser posto à prova. Vai ter uma hora que vai apertar tanto que você vai ter vontade de dizer, Deus, onde é que o Senhor está? E aí a tua raiz que vai ter que responder, Ele está aqui. Ele está aqui. E ainda que a figueira não floresça, ainda assim eu louvarei ao Senhor, o meu Deus em quem eu confio. Só que quando você não tem raiz, você pergunta assim, Deus, onde é que você está? Aí a tua ausência de raiz deixa um silêncio ensurdecedor. E parece que Deus te abandonou. E aí você abandona Deus, porque você primeiro achou que foi abandonado. Mas na verdade é porque você não tem raiz. O ponto é, o último solo e o último tipo de pessoa é exatamente o contrário daqueles outros. Então eu me aprofundo e tenho raízes. Eu sou o quarto solo. Eu me aprofundo e tenho raízes. Eu busco experiência com Deus. Eu busco crescer na palavra de Deus. Eu não nego o reino de Deus, eu não negocio as prioridades, as grandes prioridades da minha vida estão relacionadas com o Senhor, não abro mão disso. Sabe o que é complicado? É porque a maioria das pessoas tem dificuldade em lidar com a liberdade. Sabia que a gente muitas vezes tem dificuldade de lidar com a liberdade? Porque assim, ó,
tem gente que só sabe funcionar numa igreja que o pastor é ruim. Que o pastor diz assim, você tem que estar aqui todo dia, se você não vier, você vai para o inferno. Aqui a gente não fala isso, queridos, porque aqui a gente gosta da liberdade, aqui a gente quer que a pessoa venha pela consciência. Só que tem gente que não sabe lidar com a liberdade. Tem gente que diz assim, não, era todo dia, eu não podia fazer nada. Agora, são só 2 dias por semana. Às vezes 3. A pessoa diz assim, não, está pesado demais. Entendeu? Não sabe lidar com aquilo que é bom. E você precisa amadurecer para saber lidar, querido. Não é porque você está na graça, não é porque você está debaixo da bênção de Deus, não é porque não tem uma lei te amaldiçoando se você faltar, que agora qualquer coisinha você vai faltar. Que agora qualquer coisinha você vai colocar a igreja em segundo plano, colocar os projetos de Deus em segundo plano, colocar o teu compromisso com Deus em segundo plano. Agora é que tem que ser prioridade mesmo na tua vida. E aí você vai ver a árvore, o cedro do Líbano, desenvolvendo na tua vida. O reino de Deus sendo priorizado. O reino de Deus desenvolvendo. O reino de Deus se estabelecendo na tua vida, na tua casa e onde você estiver. Amém?